Olá meninos, bom dia. Estou com muita saudade de vocês, muito bom revê-los. Queria começar com uma meditação, certo? E depois dessa meditação nós vamos dar algumas instruções sobre como vamos prosseguir nas próximas aulas, certo? Essa aula é destinada para alunos do 7º ano, ok? E vamos para a nossa meditação, como temos costume de fazer nas nossas aulas. Bom, o nosso tema se chama Zoológico Aéreo. E o verso para nós meditarmos hoje é em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Neste momento, começando a meditação, enquanto você está lendo ou ouvindo essa página da inspiração, há no mínimo uns 100 milhões de outras criaturas vagando bem pertinho de você. Interessante isso, né? Você e quase ninguém percebe, mas estamos sempre acompanhados por criaturas invisíveis que flutuam ao nosso redor. São os vírus que vocês tanto escutam falar durante esses dias. São bactérias e são fungos que decolam no seu nariz, saem do seu jardim, da sua casa. Eles são tão leves que uma brisa suave pode fazê-los subir até 30 metros. Eles sobem, mas não caem. Se você estiver em um ambiente fechado, eles estão parcialmente acomodados sobre a mesa. Eles também estão na cama, estão no sofá, estão no chão, estão nas mãos, estão no cabelo, principalmente no cabelo, estão no aparelho telefônico. Mas se você levantar a mão para coçar a cabeça ou para virar a página desse livro, eles sobem outra vez. Esses bichinhos microscópicos não moram no ar, mas eles utilizam o ar para viajar de carona até você. Às vezes vagam sozinhos, mas também usam gotinhas de água ou uma partícula de poeira para surfar por aí. Bactérias de apenas 1/100º de milímetro voam semanas sem parar, até pousar sobre uma migalha de pão, ou sobre o nariz, ou sobre a pele, né? Dentre miçalhas voadoras, a maior autonomia do voo pertence aos fungos. Com 0,03 de milímetro, eles hibernam e flutuam por séculos. Os vírus têm vida mais curta. Se não acham logo uma célula para se abrigar, eles morrem em poucas horas. Apesar disso, cerca de 200 tipos de vírus, medindo no máximo 1/100º de milésimo de milímetro, então muito menor que uma bactéria, muito menor que um fungo, certo? Eles sempre estão voando de um lado para o outro, bem na frente dos nossos olhos, e tentando achar um corpo onde possa se abrigar. Em um espirro, a bicharada é lançada a 4 metros de distância. Mas não se assuste não. Seu corpo tem defesa contra a maior parte desses bichos e consegue se defender. Pela boca entra alimentos e substâncias que fortalecem ou enfraquecem esse organismo. Isso abre a porta aos vírus das doenças e pode fechá-la também para Jesus. Pelos olhos e ouvidos entram imagens, entram sons que podem construir ou aniquilar a sua mente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Pense agora no Espírito Santo, a quem você não vê,
mas que também está tão perto de nós. Ele deseja morar em nosso corpo e fazer dele um templo especial. Bom, nesse período de quarentena, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar muitas notícias sobre vírus, certo? Tenho quase certeza disso. A meditação de hoje, que eu escolhi hoje, fala exatamente desses micro-organismos. Micro-organismos que para alguns cientistas nem são considerados seres vivos, porque eles só vão ter metabolismo quando estão em um corpo. Nós vamos ver isso. Mas existe uma coisa essencial que pode combatê-lo. Nós estamos a todo momento sendo atacados. É a alimentação. Tenho certeza que nessa quarentena, talvez, por estar muito tempo dentro de casa, vocês tenham se alimentado de alimentos mais frescos, que vocês estão um tempo mais à vontade. E isso é importante, porque faz com que o seu sistema imunológico fique fortalecido e possa combater outras gripes que não seja só a Covid-19. Mas tem uma coisa bastante importante que eu queria que vocês soubessem, é o seguinte: o sistema imunitário, ele só tem uma defesa quando nós nos alimentamos bem, de forma adequada, de acordo com as orientações de Deus. Também a meditação vem falando sobre um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não pode ver, a gente pode senti-lo através das ações. Então, que possamos meditar e entender que tudo que vamos comer, tudo que vamos nos alimentar, seja para glorificar o nome de Deus. E tudo que vamos ver durante esse período que estamos em casa, não esqueça, esse é o maior momento de buscar o Senhor. E o melhor, aproveite para ler alguns livros que são sugeridos pela igreja, né, livros que fortaleçam a sua fé. Isso é importante. Eu quero ouvir comentários depois na sala de aula sobre isso. Vamos orar? Santo e nosso Deus, eu quero agradecer porque eu tenho a oportunidade, através da tecnologia, de conversar com os meus alunos. É muito bom interagir com eles. Quero que eles entendam que esse é só um período, que eles compreendam a importância de ficar em casa, de se higienizarem, e o mais importante, de entender que o corpo dele é templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo tem que ser cuidado. E o maior cuidado é a higienização, é evitar sair de casa. Senhor Deus, nos ajuda. Ajuda o seu povo a vencer esse vírus, através da obediência, da alimentação. Que ao sairmos dessa pandemia possamos sair mais restaurados e fortes, e com a lição aprendida de que o Senhor é Deus. Fica conosco, nos protege por Jesus. Amém. Bom, meninos, no nosso cronograma estava previsto para um outro conteúdo. Só que no final do ano nós vamos começar os reinos dos seres vivos, né? E no final, o último assunto é sobre vírus. Então, o que foi que eu decidi? Eu vou antecipar esse conteúdo sobre vírus. Por quê? Porque o mundo todo está falando sobre isso. Então seria ótimo que nós discutíssemos sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da aula. Mas a maior aula que vocês vão gostar é depois. Porque aqui eu só posso passar em torno de 15 minutos. Tá? Eu vou passar algumas orientações bem rápidas para vocês. Vocês tinham um projeto para poder estar passando para mim. Esse projeto era uma paródia relacionada aos biomas brasileiros, e que infelizmente, né, nós não estamos em sala de aula. Então o que eu vou pedir para vocês? Tá? Eu vou pedir o seguinte: a paródia com certeza já deve estar escrita, tá? Alguém do grupo envia essa paródia escrita para mim. Preste atenção. Envia a paródia escrita para mim. Tá? Pode ser uma pessoa por grupo. Ok? Envia para o meu e-mail rafael.biologia.ufes@gmail.com. Tá? Envia para o meu e-mail essa paródia escrita. Ok? Que eu vou estar recebendo essa paródia para estar aplicando nota. E eu vou estar dando outras instruções em relação a ela. Primeiro envia a paródia.
tá? Próxima semana eu vou dar uma sugestão de vocês estarem gravando vídeos, vocês cada um em suas casas, cantando essa paródia, tá? Vamos para o nosso conteúdo. Bom, vamos começar falando sobre os vírus, ok? É um assunto que está lá no último capítulo do livro. Interessante que vocês vão resolvendo os exercícios, certo? É bastante importante para que a gente possa ir interagindo e ao decorrer das semanas e até quando voltar às aulas vocês consigam compreender o assunto. Nós vamos ver algumas características, o tipo de reprodução e as doenças causadas por vírus. Hoje não vai dar tudo, porque eu só tenho 15 minutos, tá? Nós já estamos em 10, então só temos 5 minutos para recapitular por conta da quantidade e porque vocês ficam ociosos também. Então nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos começar esse conteúdo, próxima semana vamos continuar. Eu já vou deixando alguma atividade para vocês, certo? Eu queria que vocês pesquisassem, certo? Resolvessem os exercícios do livro. Não precisam me enviar agora, mas resolvam os exercícios do livro, tá? Vamos começar falando sobre essas características dos vírus, né, que são seres microscópicos, nós já vimos aqui na meditação, seres que não são visíveis ao olho nu, e é necessário, na verdade, um microscópio eletrônico, tá, para que você consiga ver. Eles são acelulares, eles não são considerados células por não possuírem algumas características de célula. Eles não possuem, por exemplo, algumas organelas celulares que geralmente alguns organismos possuem, tá? Então há uma grande discussão se na realidade o vírus é ou não é um ser vivo. Os cientistas brigam em relação a isso. Por quê? Porque quando ele está fora do corpo, ele nada mais é do que uma proteína, uma cápsula proteica, certo? E que essa cápsula não tem função nenhuma. Ela não tem nenhum tipo de metabolismo próprio. Ela só vai ter um metabolismo próprio quando ela entra dentro de um organismo, especificamente dentro de uma célula. Que é aí que ela vai se reproduzir, conseguir disseminar o seu material genético, tá? São parasitas obrigatórios. Por isso são parasitas obrigatórios. Por quê? Os parasitas obrigatórios são aqueles seres que, se estiverem fora de um organismo, eles não conseguem viver. Um vírus ele consegue viver pouco tempo fora, tá? A depender do vírus. Diferente dos fungos e de algumas bactérias, né? Existem cápsulas de fungos que podem viver aí, ó, tempos e tempos sem ter nenhum tipo de problema. Na sua estrutura proteica, né? Sua estrutura proteica, nós temos a cápsula, tá? Que é essa região aqui, ó. Essa é a cápsula proteica, onde vai ter o material genético, ok? O material genético pode ser tanto DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, como RNA. Além disso, os vírus, por possuir um material genético do tipo RNA ou DNA, e por ser um ser que é obrigatoriamente parasita intracelular, ele só sobrevive dentro de um organismo, ele pode sofrer mutações. Esse é um dos maiores problemas e desafios no mundo científico, porque por qual motivo, né, que, por exemplo, os cientistas não conseguem tirar uma vacina rapidamente, né? Qual é a maior preocupação? Primeiro, os vírus eles sofrem mutação a todo tempo. Por que todo ano nós temos vacina contra a gripe? Porque todo ano o vírus sofre mutação. Ele se modifica, ele se disfarça. Então ele entra no seu corpo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meio louco. Então ele entra no seu corpo com boné, tá? O seu corpo, o sistema imunológico percebe, ó, é um boné. Ali é um cara com boné, a gente tem a arma para atacar ele, vamos lá e ataca, porque eu tomei uma vacina, né? Então o corpo já sabe que nós vamos estudar sobre vacina direitinho depois. E aí ele vai lá e ataca e mata o vírus, tá? O vírus, ele, por incrível que pareça, você acabou disseminando e ele percebe que o corpo, ele já consegue entender, né, que é determinado tipo de vírus, então ele se modifica, e lá agora vai sem boné. Tá? Ou ele cria um boné de outra cor, ou ele modifica o formato da sua carapaça,
tá? Ele modifica o seu material genético. E aí a pessoa acaba contraindo a gripe, né? Mas você pergunta, não, mas eu não contraí o ano passado, eu não tomei a vacina e tal. Às vezes a gripe vem modificada, por isso que às vezes tem sintomas diferentes. Tem pessoas que quando gripam podem ter até diarreia, tem gente que não, tá? Então o vírus ele se modifica a todo momento, por isso que dizemos que ele sofre mutação, que o vírus sofre mutação, tá? Aqui nós temos a estrutura, aqui é um tipo de vírus, gente. Na verdade, aqui é um bacteriófago. Vocês vão ver o que é um bacteriófago. É um vírus que, por não ter um hospedeiro, ele se apropria de uma bactéria, tá? Que é muito mais fácil de entrar no nosso corpo, certo? E de conseguir sobreviver, tá? Aqui é a estrutura de um bacteriófago, ok? Qualquer dúvida, vai colocando aí nos comentários. Aqui nós temos vários tipos de vírus, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o vírus da dengue. Vocês estão conseguindo ver aqui, né, o vírus da dengue. Aqui nós temos um bacteriófago, né, que vocês viram lá. Vocês vão ver como vai ser o tipo de reprodução na próxima aula. Ok? Aqui nós temos o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, tá vendo? E aqui nós temos o vírus do tabaco, do mosaico do tabaco. Perceba que a estrutura dele já é diferente, ó. E o vírus da gripe. O vírus da gripe, vocês percebem aqui que parece até com o coronavírus, né? Claro que ele tem o Covid-19, ele tem uma característica diferente, geneticamente diferente, tá? Mas que é um tipo de gripe. Por quê? Porque possui essa estrutura de carapaça parecida, tá? Por isso é considerado um tipo de gripe. Ok? Mas não é uma gripezinha, tá? Não é uma gripezinha. A gente já viu que é uma doença, né, que é um tipo de vírus que, apesar de não ser tão letal, ele se propaga com grande facilidade, tá? E esse é um dos grandes problemas. Se propaga com grande facilidade, você tem os sistemas de saúde sobrecarregados, né? Então vamos manter a quarentena. Bom, tipo de reprodução nós vamos ver na nossa próxima aula, ok? A parte do ciclo lítico, ciclo lisogênico, tá? Existem dois tipos de reprodução que os vírus realizam, aquela reprodução mais lenta e uma reprodução bem mais demorada, tá? E nós vamos ver qual o tipo e vamos fazer algumas comparações, inclusive com o Covid-19, trazer alguns vídeos, tá? Vocês não percam a nossa próxima aula, na próxima quarta-feira. Façam os exercícios, tá? Que está proposto lá no último capítulo. O que vocês têm que me enviar até o momento é o quê, Rafael? Até o momento é me enviar a paródia. Envia por e-mail. Eu vou estar aguardando até segunda-feira essa paródia. Envia lá por e-mail, se identifica, coloca o nome do grupo, dos membros do grupo, tá? Pode enviar via foto, pode enviar pelo WhatsApp. Estou aqui à disposição, pessoal. Muito obrigado. Lembre-se da higienização, evita sair de casa. E boa semana a todos. Tchau, tchau.